Tem ainda tudo sobre Rez, aquele volante argentino na mira de Flamengo e Vasco. Tem novidades importantes no Cruz Maltino, enfim, uma série de novidades que você vai saber a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por vários veículos de comunicação. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão vermelho, ative todas as notificações e se curtir o vídeo, também deixa like, beleza? Bora falar agora sobre mais uma novidade envolvendo o Vasco, especificamente sobre um volante. Depois da chegada do Manuel Capasso, anunciado como reforço nesse domingo, depois de uma longa novela, o Vasco concentra seus esforços na busca e apresentação de um volante. E de acordo com o canal Vascaíno, atenção Vascaínos, há um volante muito próximo de ser contratado. Negociações encaminhadas, ninguém ainda conseguiu descobrir de quem é esse jogador que está perto do Vasco. Só algumas informações complementares em cima dessa possibilidade. Gustavo Coellar não é esse atleta muito perto de virar reforço do Vasco. A pedida do Al Hilal é de 5 milhões de dólares. O clube só gostaria de negociar o volante colombiano na metade do ano. O Razi, acho difícil que seja ele, até por conta das cifras, a menos que o Vasco faça o seu maior investimento desde o início da temporada. Até agora não investiu 7 milhões de dólares em nenhuma das contratações. Também especularam Souza, esse volante revelado no clube, com enorme identificação com o Cruz Maltino, só estará liberado pelo Besiktas a partir da metade do ano. Imagino que seja difícil anunciá-lo agora, a menos que o Souza seja anunciado agora para se tornar reforço na metade do ano. E você tem alguma pista sobre quem é o volante muito perto do Cruz Maltino? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Bora falar agora sobre Razi. Jogador, ele é argentino, tem só 21 anos de idade, pertence ao Huracan e foi recentemente especulado no Vasco e no Flamengo. A grande novidade foi trazida pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino, que crava que esse atleta recusou uma proposta do Sporting de Portugal. O Sporting havia oferecido ao Huracan 7 milhões de dólares, oferta aceita pelo clube argentino. Na hora H de se mudar para o futebol português, o Santiago Reis disse que prefere continuar no futebol argentino. Foi o suficiente para que vários torcedores de Flamengo e Vasco imaginassem que ele está recusando Portugal porque quer jogar no Brasil. Só para explicar o contexto dos dois interesses. Em relação ao Flamengo, surgiu porque o Mancuso, volante argentino já aposentado, que jogou durante bastante tempo no Flamengo, ele indicou ao Marcos Braz a contratação do Razi. Ele acha que o Razi seria o substituto ideal para o lugar do João Gomes, João recentemente vendido ao Wolverhampton. Em relação ao Vasco, ninguém do Vasco confirma, mas a imprensa argentina noticia desde o fim do ano passado que esse atleta de bons números nas últimas 2 temporadas interessa ao Cruz Maltino, seria o volante que falta. Difícil imaginar que o Vasco estaria disposto a gastar 7 milhões de dólares ou mais para fechar com o atleta, 21 anos de idade. Queria contar sobre os números das últimas 2 temporadas. Temporada de 2021, 42 partidas. Temporada de 2022, com 37 jogos. Qual é o volante que está em negociação com o Vasco? A pergunta do Ian Carlos. Ian, vou mandar uma mensagem para uma pessoa da 777, só para lembrar. O pessoal da Atenção Vascaínos cravou hoje que depois da contratação do Capasso, zagueiro que veio do Atlético Tucumã, o Vasco tem negociações muito próximas de um acerto com o volante. O nome não foi revelado. Nesse momento, o que dá para dizer é quais jogadores estão descartados. O Coellar está praticamente fora de ser esse jogador, porque a ideia do Al Hilal é até vender o Coellar, mas o Al Hilal só quer vender o Coellar na metade do ano. Então, se a ideia do Vasco anunciar por agora, acho difícil que seja o volante de 30 anos de idade, ex-Flamengo. Pedida do Al Hilal de 5 milhões de dólares, tá? Sobre o Souza, o mesmo ponto. O Souza, acho que pode ser um reforço bem provável do Vasco para o segundo semestre. Mas, nesse momento, imaginar que o Souza seja contratado é ignorar que ele tem contrato com o Besiktas e não sairia pela porta dos fundos do clube turco. O Rezi, Santiago Rezi, é o menino do Huracan, 21 anos de idade. Muito bom jogador, inclusive recentemente o Mancuso sugeriu a contratação dele para o Flamengo. Ele ligou para o Marcos Braz e falou: Marcos, se vocês estão procurando um substituto para o João Gomes, vocês precisam contratar esse menino do Huracan. Ele virou titular há 2 temporadas, tem números bastante interessantes por lá. E aí até surgiu uma notícia hoje que é legal contar para vocês. O Sporting de Portugal ofereceu 7 milhões de euros para contratá-lo. O Sporting topou fazer, o Huracan topou fazer negócio, o Huracan aceitaria a oferta. O negócio acabou não indo adiante porque o próprio atleta não quis fechar negócio. E aí teve gente no Vasco e no Flamengo que se animou. Será que ele não está se recusando a ir para jogar no futebol brasileiro? Só que especificamente para o Vasco, 7 milhões de euros, acho que é uma operação cara. A 777 não tem feito contratações com essas cifras de forma recorrente, tá?
Então ainda estou tentando descobrir quem que é esse volante que está perto do Vasco, que pode ser anunciado a qualquer momento, tá? Mais uma aqui de Superchat. Esse volante não seria o Dias do Sub-20 do Uruguai? Rafael Fernandes é quem pergunta, ele deve ser vascaíno, está se referindo, a gente está tentando descobrir quem é o volante que está bem perto de um acerto com o Vasco. Quer ver? Ó, deixa eu só pegar uma conversa que eu estava tendo com um... Porque ontem vocês tinham me perguntado se o Gianluca Prestiani, do Vélez, poderia pintar no Brasil. O moleque jogou muito Real Madrid e Barcelona de olho no jogador. Mas esse jogador, ele é o estilo Vinícius Júnior, tá? Não é nada a ver com volante. Ai, tô buscando aqui um papo que eu tô conversando com uma pessoa aqui, ó, para ver se a gente chega a alguma... Ô, Rafael, eu já mandei mensagem para uma pessoa da 777, se essa pessoa respondeu, eu conto para vocês. Rômulo Tadeu, boa noite, Nicola, saudações vascaínas, abraço, boa, Rômulo. Estamos falando sobre o Vasco, tentando trazer atualizações para vocês sobre esse volante, quem é o volante que está perto do Vasco depois da chegada do Capasso. O Ítalo Martins perguntando sobre o Andrei Santos, sigo aguardando a resposta do empresário dele, assim que tiver alguma coisa, conto para vocês. Fala, Nicola, o Souza não estava certo com o time da China e ficaria inviável no Vasco? Não tem essa informação, Fernando. O que eu escutei aqui, o Besiktas não quis renovar o contrato dele, e a partir daí ele se colocou no mercado. E voltar ao Brasil é uma possibilidade real, ele está há bastante tempo fora do Brasil. Eu tenho conversado com bastante frequência com um cara que fez durante muito tempo a assessoria de imprensa dele, tá? Hoje em dia não faz mais, mas eles têm uma relação de muita proximidade. Deixa eu ver se eu ainda tenho o telefone do Souza, porque uma vez eu fiz uma live com ele, cara, foi uma live, talvez tenha sido a melhor live, Souza jogador, deixa eu ver se é isso aqui. Não, esse é o Souzinha do Donos da Bola. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui, tem mais um Souza aqui. Certamente não é mais dele, porque é uma senhora com bolo de aniversário, né? Uma senhora mais de idade, não, certamente não. E tem mais um Souza aqui que tem uma moça. Uma moça de olhar profundo, morena. Então, não tenho mais o telefone do Souza. Nicola aqui é de Cuiabá e o Vasco vai trazer um meia, Sandro Costa. O Eduardo Peixoto perguntando se Coelar pode pintar no Vasco. Eduardo, vou dar uma informação. O Coelar e o Michael não terminam a temporada no Al Hilal, tá? Eles vão ficar até julho, e em julho o Al Hilal vai fazer uma enorme reformulação, tá? O Al Hilal, que é o clube mais rico da Arábia Saudita, está 2 temporadas sem contratar jogadores por causa de uma punição. Com a liberação, os caras vão ao mercado e vão contratar vários jogadores. E a ideia é reformular os estrangeiros. Inclusive, o seu Coelar e o seu Michael nem foram relacionados para o jogo da Champions Asiática. O time vai enfrentar, já enfrentou o Shabab Al-Ahly, e esses dois, por opção do técnico, não foram relacionados. Você só pode relacionar 4 estrangeiros. Outros 4 foram relacionados, o Marego, o Igalô, enfim, o Vieto e mais um. Então, assim, são caras que não fazem parte dos planos. Só que a ideia do Al Hilal é vender o Michael por 8,5 milhões de dólares e o Coelar por 5 milhões de dólares. Tá? Se alguém topar bancar, vai sair negócio. O Vitor Nogueira, ainda sobre aquele volante que o Vasco está tentando, pode ser o Bruno Henrique, ex-volante do Palmeiras, que está fechando com o Vasco. O Vitor Bruno tem contrato com o Al Ittihad até junho. O Bruno, inclusive, no início da atual temporada, só para lembrar que na Arábia Saudita a temporada ela começa em julho, né? Então, em julho do ano passado, o Bruno estava meio escanteado, os caras nem quiseram renovar o contrato dele, o técnico do Al Ittihad, inclusive deixou o Bruno meio de fora, só que o time não engrenou, e foi quando o Bruno Henrique voltou para o time que a coisa deu uma bela melhorada. Recentemente eles foram campeões de um torneio em que eles bateram na final, ou melhor, na semifinal, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Então, assim, o Bruno vai terminar a temporada em alta. Isso significa que ele vai ficar? Não. Mas pode haver uma renovação de contrato por lá, tá? E ele tem contrato até junho no Al Ittihad. Vasco fechado com o Pedro Henrique do Galo. Quem é o Pedro Henrique do Galo? Só pegar aqui. Porque o Pedro Henrique bom é o do Internacional, né? Pedro Henrique do Galo. Aí tem o Pedro Henrique também do Atlético Paranaense, ex-zagueiro do Corinthians. Esse eu não sei quem é não, tá, Evander? Gustavo Sardinha vai vir para ser reserva do Puma.